Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados irmãos, vamos então abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 12. Mateus 5, versos de 1 a 12. Esse texto diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, os injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém. Eu quero falar com vocês sobre a verdadeira felicidade. Ela é possível e ela é para você. Eu era muito jovem ainda quando escutei na igreja uma frase que me deixou perturbado por um momento. E a frase foi esta: o projeto de Deus na sua vida é fazer você santo e não fazer você feliz. A primeira parte eu entendi perfeitamente. Está na Bíblia, claramente. Sede santos, porque eu sou santo. Mas a segunda parte eu não entendi. Questionei internamente e fui buscar respostas. E talvez quem melhor compreendeu este fato foram os nossos irmãos puritanos da Inglaterra, do século XVII, quando eles, debruçados sobre este tema, na abadia de Westminster, nos idos de 1643, 1649, compuseram documentos doutrinários que são apreciados e amados e seguidos por nós até hoje. E no catecismo, na primeira pergunta, levantaram a questão e perguntaram: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então eu preciso concordar com o pastor Batista, pastor John Piper, quando ele diz que o problema do homem não é a busca da felicidade. O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, limitada demais, terrena demais. Quando Deus nos criou para a maior de todas as felicidades, de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo. Então, já de início, na introdução dessa mensagem, eu quero dizer para você que Deus quer que você seja feliz, muito feliz, abundantemente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. O evangelho que nos alcançou é boas novas de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. A marca do cristão é bem-aventurança, felicidade.
E a ordem de Deus para nós é: alegrai-vos. Aqui está Jesus apresentando a plataforma do reino. Estas bem-aventuranças, elas retratam esta plena felicidade do cristão. É claro que isto aqui não são virtudes naturais. Nenhum ser humano ostenta estas marcas de forma natural. Isso é obra da graça de Deus. Segundo, essas bem-aventuranças não são ensinamentos sublimes que o ímpio vai seguir, entendendo que se colocar em prática, mesmo não regenerado, estas virtudes, ele vai estar salvo ou plenamente feliz. É impossível. Somente uma pessoa transformada pela graça experimenta essas verdades que aqui estão. Mas estas características aqui não são no sentido de que eu tenho uma ou duas ou três, mas não tenho as demais. Isso é como o fruto do Espírito. É um fruto só, com vários gomos. Mas não é possível ser humilde de espírito e não ser manso. Não é possível você chorar pelos seus pecados e não ter fome e sede de justiça. É impossível você ser misericordioso, mas não ser um pacificador. É impossível você ostentar as primeiras e não caminhar em justiça e não imitar os profetas. Então Jesus está aqui apresentando as marcas de um verdadeiro cristão. É curioso que o Antigo Testamento termina com a palavra maldição. E Jesus inicia os seus ensinamentos mostrando bênção, bem-aventurados. E essa palavra bem-aventurados, na língua grega, makarios, não é apenas feliz, não é apenas alegre, mas muito feliz, abundantemente feliz. E o que representa então essa felicidade? Notem comigo que estas características retratam a nossa relação com Deus, retratam esta relação com nós mesmos e retratam a nossa relação interpessoal. De tal maneira que não é possível uma pessoa ter bom relacionamento com Deus e ter um péssimo relacionamento com os irmãos. Como não é possível você ter um bom relacionamento com as pessoas e não ter um bom relacionamento com você mesmo. A vida cristã é harmoniosa. Não há conflitos. Na relação vertical, horizontal e intrapessoal. E Jesus então vai ensinar os discípulos dizendo assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui está a base de todas as outras características. A palavra é curiosa porque parece-nos que Jesus está colocando a pirâmide de ponta cabeça. O que o mundo valoriza é aqui desprezado. O que o mundo rejeita é aqui aprovado por Jesus. A palavra humilde aqui talvez não fosse a melhor palavra para o melhor entendimento do texto na língua portuguesa. Porque há duas palavras no grego para a palavra pobre. A palavra penés, que é o pobre, que tem o básico, mas não tem o luxo. O fausto, a fartura, a sobra. Existe a palavra que aparece aqui, que é o pobre mendigo, o pobre que não tem o básico, o pobre que é carente de absolutamente tudo. A palavra ptokos. E a palavra que Jesus usa aqui é exatamente essa. É claro que ele não está falando aqui de pobreza material, porque não há virtude em ser pobre, como não há pecado em ser rico. O que ele está mostrando aqui, que a pessoa verdadeiramente feliz é aquela que chega diante de Deus
não estadiando as suas virtudes, como um fariseu, não reivindicando direitos. É aquela que chega diante de Deus carente, necessitada, sem nada, totalmente falido, precisando desesperadamente da misericórdia e da graça de Deus. Esse é feliz, porque é esse que sai justificado, esse que é perdoado, esse que é aceito. Aqueles que chegam diante de Deus proclamando as suas virtudes, ou reivindicando direitos, ou colocando as suas justiças próprias como se isso fosse alguma coisa meritória aos olhos de Deus, esses não saem vitoriosos. Esses não são justificados. Esses não são bem-aventurados. Mas aqueles que se humilham, reconhecem o seu erro, o seu pecado, a sua carência, as suas mazelas, a esses então pertence o reino dos céus. E Jesus prossegue e diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso é o maior paradoxo do cristianismo, que é como se dissesse: felizes os infelizes. A nossa sociedade não valoriza o choro. A cultura nossa não valoriza o choro. Chorar é sinônimo de fracasso, de derrota, ou de profundo pesar. E a palavra que aparece aqui, felizes, muito felizes os que choram, a palavra choram aí, não é um choro qualquer. É a mesma palavra usada para a viúva que perde o filho único. É a dor mais profunda do luto. Mas de que tristeza Jesus está falando? De que choro ele está tratando? Não é o choro por causa de uma tragédia da vida, não é o choro por causa do luto, não é o choro por causa de uma perda financeira radical. Esta bem-aventurança está conectada com a primeira. Quando você reconhece que você é um mendigo diante de Deus, sem nada a reivindicar, e você reconhece a enormidade do seu pecado, as suas mazelas, as suas misérias morais e espirituais, e você se sente desprovido, falido em você mesmo, não tendo recursos qualquer, você chora diante de Deus pelos seus pecados, você lamenta diante de Deus pela sua condição, você e só você então é consolado. Porque é o que reconhece o seu pecado, é o que confessa o seu pecado, é o que deixa o seu pecado, é que é perdoado por Deus e restaurado por Deus. Mas em terceiro lugar, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E vejam vocês que a sociedade novamente não premia isso, não exalta isso, não enaltece isso. E claro que a palavra manso aqui não é fraco. Desculpem da expressão, não é frouxo. Manso aqui não é aquela pessoa fracote, que não tem força, que não tem poder, que não tem como reagir. Não, a palavra manso aqui é uma palavra usada naquela época para o adestramento de animais. Por exemplo, se você pega e perguntar a qualquer irmão nosso aqui que tem sítio, que tem fazenda, que lida com esta questão, você sabe que você pega um potro e uma pessoa normal não vai lá e monta naquele potro, ele é selvagem ainda, ele tem muita força e ele não foi adestrado, ele não foi ensinado, ele não obedece o comando. Montar naquele potro selvagem é correr risco, é ser ameaçado na sua integridade física. Mas um especialista vai lá e amansa esse animal, e adestra esse animal. E até uma criança pode montar. E aquele animal não perdeu a sua força, ele tem a mesma força, mas a força está sob comando, sob controle. Manso não é o fraco, manso é o que tem poder sob o controle. Manso é aquele que tendo o poder de responder com a mesma força e violência com que foi atacado, resolve não fazê-lo porque tem domínio próprio. É força sob controle. É aquele que, podendo reivindicar, abre mão, sofre o dano. Isso é ser manso. Não é ser covarde. Não é ser fraco. Não é ser passado para trás. É aquele que tem
o controle do seu temperamento, é aquele que tem o domínio do Espírito Santo, é aquele que é manso porque foi controlado pelo Espírito Santo. Esse herda a terra. E talvez você pergunte, mas como herda a terra? Pois bem, hoje nós temos direito de posse temporário, não é verdade? Está lá em Eclesiastes. Você só tem direito de posse até você morrer. Um menino chegou para um amigo e disse, eu queria ser rico igual meu avô. Ele morreu rico. E a pessoa disse, não, você está enganado. O seu vovô não morreu rico. Ele não levou nem um centavo. Ele era rico enquanto estava vivo. Você não permanece com as suas riquezas. Então, o maior latifundiário do mundo, quando ele morrer, ele só vai ter 7 palmos de terra. E só. E mais nada. Mas este universo vai ser transformado. Novos céus e nova terra. E sabe a quem pertence todas essas coisas? A Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude. E sabe quem é o herdeiro de todas essas coisas? Você e eu que cremos no Senhor Jesus. Nós herdaremos a terra. Na 4ª bem-aventurança, está escrito assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Meus amados irmãos, isso está na contramão da cultura. Hoje, é aquele que usa as filigranas da lei para se enriquecer. São os espertalhões que numa canetada acertam uma vida. É o parlamentar que, por apoiar uma determinada medida, vende a sua alma por dinheiro. É uma corte que, para ganhar favores subterrâneos e não declarados, inocenta um culpado e culpa um inocente. É a sociedade que se captura e se rende à opressão, à violência, seja nos tribunais, seja nos parlamentos, seja nas cortes, seja nos palácios, seja no comércio internacional, seja nas relações comerciais, seja nas empresas, seja até na igreja, seja até na família. O que o texto está dizendo que feliz não é aquele que escuta e faz vistas grossas, escuta o que está acontecendo e faz de conta que não tem nada a ver com ele. O crente precisa ter um senso de justiça. O que ofende a santidade de Deus deveria ofender-nos também. Aquilo que ultraja a justiça deveria incomodar-nos também. E Jesus disse que são os que têm fome e sede de justiça que serão fartos. Agora a pergunta é que justiça ele está falando? E não temos dúvidas de que ele está falando primeiramente da justiça de Deus imputada a nós. Da justiça que não é nossa. Porque as nossas justiças, aos olhos de Deus, não passam de trapos de imundícia. Ele está falando daquela justiça do justo, que morrendo pelos injustos, quando o injusto crê no justo, a justiça do justo é imputada aos injustos, e nós somos declarados justos diante do justo tribunal de Deus. De tal maneira que agora, crendo em Jesus, estamos quites com a lei, estamos quites com a justiça e estamos justificados diante do trono de Deus. Dessa justiça devemos ter fome e sede, mas devemos também ter fome e sede da justiça entre os homens. Nós jamais poderíamos aplaudir a injustiça, a violência de uma nação invadindo a outra por interesses econômicos, de truculências, de terroristas que entram numa nação livre e matam crianças, mulheres, assassinam, estupram, sequestram. Se ficarmos passivos diante de situações assim, nós estaremos perdendo a nossa capacidade
de termos fome e sede de justiça. E Jesus disse: só esses que têm fome e sede de justiça serão fartos. Serão fartos. Talvez, se nós lêssemos com mais vagar os profetas menores, ninguém, como os profetas menores, denunciaram as injustiças da sociedade. Ninguém, como os profetas menores, denunciaram o fato de um juiz dar uma sentença por suborno. Ninguém, como os profetas menores, denunciaram o aparelhamento de um Estado onde os poderes constituídos estavam mancomunados para a prática da injustiça. Ainda que se passe de longe dos olhares humanos, isso jamais escapará ao escrutínio do justo olhar do reto juízo, Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus vai além. E na quinta bem-aventurança ele diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso é muito sensível. Porque às vezes, irmãos, nós vivemos num mundo de mais de 7 bilhões, já chegamos a 8 não, né? Ainda não, né? Mais de 7 bilhões, certo? Mais de 7 bilhões de habitantes. A comunicação rápida e em massa, de tantas tragédias, todo dia, toda hora, sendo noticiada no seu smartphone, no seu televisor, nos seus meios de comunicação, vai deixando a gente com um coração peludo, casca grossa. E de repente a gente já vê a tragédia alheia e que não mexe mais com a gente. Já não sensibiliza mais a gente. A gente viu uma tragédia como aconteceu no Rio Grande do Sul. Meus irmãos, são mais de 300 municípios atingidos. Mas está lá no extremo sul do Brasil. Não é comigo. Você pode imaginar o que é uma pessoa trabalhar a vida inteira para construir a sua casinha e de uma hora para outra a enxurrada leva tudo? Você já imaginou que uma pessoa tem um comérciozinho que é o sustento da sua casa? E de repente o rio passa e leva a casa, e leva o mercado, e leva os produtos, leva tudo embora e ele fica sem nada. E às vezes a gente pensa, bom, mas isso aí é com eles lá, não é com a gente, isso é problema do governo, isso é problema dos administradores públicos, eu não tenho nada a ver com isso, eu não estava lá, não sou parente, não tenho conhecido, não tem ninguém que eu saiba quem é. Isso não mexe com a gente. E a Bíblia está nos ensinando que muito felizes são os misericordiosos. Sabe o que é ser misericordioso? É lançar o seu coração na miséria do outro, é sentir a dor do outro como se ela estivesse pulsando no seu peito, é vestir a pele do outro, é mudar de endereço e morar debaixo da pele do outro, olhar com os olhos do outro, sentir com o coração do outro, olhar a mesma situação como se estivesse acontecendo com você, e você abrir o coração, abrir o bolso, abrir a mão, abrir a casa, abrir a alma para socorrer. Talvez a melhor ilustração que nós encontremos nas Escrituras seja da parábola do samaritano. Porque está escrito lá que um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, roubou tudo que ele tinha, jogou ele semi-morto lá da estrada, e passou um sacerdote, homem da religião. Mas ele não podia tocar em morto, se caso estivesse morto, ele tocasse no morto, ele não podia fazer o trabalho do templo. Passou de largo. Aí veio também um levita, que era serviçal lá do templo também, e passou de largo. Aí passou um samaritano, que era inimigo daquele povo judeu. Olhou, parou, observou, chegou perto, pensou as feridas, botou o cara em cima do seu animal, levou para uma hospedaria e disse, cuida desse homem aí, se tiver mais despesa eu volto e pago tudo. E Jesus quis dizer com isso que esse é um ato de misericórdia. Talvez você não possa exercer misericórdia com todo mundo, é claro. Mas você pode exercer misericórdia com quem está no alcance da sua mão, no alcance do seu bolso, no alcance dos seus olhos. E a pergunta que eu faço para um simples diagnóstico é esta: com quem você tem exercido misericórdia? Qual foi a última pessoa que você pontualmente ajudou?
numa situação adversa, nos últimos 30 dias? Qual foi a última vez que você botou a mão no bolso e fez uma oferta para alguém que está precisando de um socorro? Ou qual foi a vez que você, encontrando uma pessoa, mesmo tendo muitos recursos materiais, mas angustiada, desesperada, encontrou um abraço seu, um sorriso seu, um conselho seu, uma ajuda sua, uma direção sua? Bem-aventurados os misericordiosos. Sabe por quê? Esses é que vão alcançar a misericórdia. Porque o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Às vezes, amanhã serei eu necessitado, precisando de socorro e de ajuda. Jesus prossegue e diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Isso está na contramão do mundo. O mundo quer o quê? É desfrutar dos prazeres. É beber todas as taças dos prazeres. É curtir todas. É fazer como Salomão, na busca da felicidade, corre atrás das festas, da bebida, das riquezas, das realizações, da música, do sexo, da fama. É a cultura brasileira que gosta dos shows, dos carnavais, das grandes concentrações, numa alegria etílica e carnal. E as pessoas imaginam que esses são os felizes. Mas a palavra de Deus está dizendo que a verdadeira felicidade não está no banquete da carne, do pecado, não. A verdadeira felicidade está em ser puro de coração, na santidade, na pureza, no refriamento do mal. Até porque são esses que verão a Deus, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E Jesus prossegue: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos amados, isso tem um valor tão grande, sabe por quê? A Bíblia fala dos pecados que Deus odeia. Deus odeia o pecado. Mas há um pecado que Deus abomina, mais do que os demais. E o pecado que mais Deus abomina é uma pessoa jogar uma contra a outra. É uma pessoa colocar suspeitas, dúvidas, e cria um clima de inimizade, de destruir a imagem do outro, num assassinato de reputação, a ponto de as pessoas se tornarem inimigas, do leve e trás. Papel do cristão não é ser gerador de intriga, criador de confusão. O papel do cristão não é levantar muros de inimizade, mas construir pontes de reconciliação. Pacificadores. Pois foi isso que Jesus fez conosco. Ele veio por mandado do Pai. Não era o inocente, o culpado buscando o inocente para reconciliar. Deus, sendo puro, santo, Ele toma a iniciativa de nos procurar, sendo nós pecadores. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. O nosso papel, irmãos, é construir pontes de contato. Permita-me uma aplicação paralela que me incomoda muito no meio evangélico nos dias de hoje, como sempre aconteceu, é quando muitas vezes uma igreja adota como sua bandeira bater em outras comunidades evangélicas, que discorda desse, ou daquele outro ponto. Nosso papel não é
criar brigas internas, gastar nossa energia em lutas intestinas. Jesus só tem uma igreja, só tem uma noiva, só tem um povo, só tem uma família. E essa família não é presbiteriana, não é batista, não é assembleiana, não é metodista, não é a comunidade A, não é a comunidade B, não é a comunidade C. Esta única igreja é a igreja lavada no sangue do Cordeiro. E nós não estamos de forma nenhuma sugerindo com isso que deveríamos passar panos ou fazer vistas grossas a heresias e acolher a todos, as seitas, e estar achando que está tudo bem, que vão dar as mãos porque todos somos iguais. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo, se nós estamos em Cristo e cremos nas Escrituras, nas verdades essenciais do cristianismo, embora com diferenças secundárias, somos um só povo, somos um só rebanho, somos uma só família, e nós deveríamos declarar guerra contra o diabo e os seus demônios. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. De vez em quando, pastor Jair, eu sou convidado para programas de rádio ou programas de podcast para debate. Vamos botar você de um lado, vamos botar o outro do lado, o outro irmão do outro lado, vocês vão brigar. Estou fora, me inclui fora dessa. Não é que eu não tenho convicções, eu as tenho, as defendo, mas não é o meu papel. Meu papel é pregar o evangelho da graça. Meu papel é levantar não muros de separação, mas construir pontes de contato. De pegar um irmão e ajudá-lo. Falou, meu irmão, vem aqui, vamos resolver isso aqui. Dá para consertar, dá para resolver, dá para reconciliar, dá para acertar os ponteiros. Vamos caminhar juntos. Se estamos em Cristo, vamos caminhar juntos. Somos pacificadores. E esses são os chamados filhos de Deus. Mas versículo 10, Jesus diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aqui, amados irmãos, tem um ponto importante, porque note que parece que paradoxal você ser perseguido por causa da justiça. Por causa da justiça ninguém é perseguido, deve ser elogiado, deve ser aplaudido, deve ser reconhecido, louvado seja Deus, que atitude bonita, que atitude certa, que atitude adequada. Você está andando na justiça, praticando a justiça, tem elogios. Mas num mundo de trevas, numa cultura de trevas, num mundo posto no maligno, ser justo é incomodar o sistema. Eu escrevi uma pastoral, acho que deve ter saído no nosso boletim, e o título da pastoral era provocante. Político honesto é um problema. Não sei quantos leram a pastoral. E eu logo disse o seguinte, é um problema para o sistema. E eu citei Daniel. Fiz a exposição de Daniel. Lembram disso? Quando o rei Dario assume o governo, Medo-Persa, o sistema era descentralizado e não centralizado como o modelo da Babilônia. Então o rei constitui 3 governadores, 120 sátrapas, os prefeitos regionais, e pensava constituir Daniel como o principal deles, pelo espírito excelente dele, pela vida irrepreensível dele, pelo zelo que ele tinha. Mas só que Daniel era um homem que não negociava princípios, não negociava valores, não transigia com erro. E a presença de Daniel naquele império a Medo-Persa foi um problema. Porque uma pessoa honesta numa empresa ele é um problema, uma pessoa honesta num parlamento ele é um problema, uma pessoa honesta numa corte é um problema, uma pessoa honesta em qualquer área da vida, para aqueles que não querem andar de acordo com a justiça, é um problema. Então tiveram que acusar Daniel, mas não encontraram, abriram todas as gavetas da vida dele, abriram os arquivos da vida dele, rebuscaram o passado dele, não encontraram nenhum problema. Então vamos acusá-lo na religião. E Jesus está dizendo assim, se você for perseguido por causa da justiça, considere-se feliz. Feliz. Agora, se você está sendo perseguido porque você fez coisa errada,
porque você violou a lei, porque você fez falcatrua, porque você fez coisas que não devia fazer, porque você praticou atos ilícitos, praticou atos ilegais, praticou atos imorais. Então você não tem que se alegrar, você tem que chorar mesmo por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados. Mas se você está fazendo a coisa certa e está sofrendo sanções por isso, alegre-se, alegre-se. Finalmente, versículo 11 e 12. Peço à igreja para ler em voz alta comigo. Vamos juntos? Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Chama a atenção dos irmãos que essa última bem-aventurança tem a ver com o que nós chamamos de cristofobia. Preste atenção nisso. Bem-aventurados sois quando por minha causa, não é por qualquer outra razão não, por minha causa. Há alguma dúvida de que o mundo hoje, em grande parte, está se transformando num mundo cristofóbico? Há alguns países que, se você tiver uma Bíblia, você está cometendo um gravíssimo crime. Pode ir para a cadeia. Você pode sofrer sanções gravíssimas. Países que foram criados no berço do Evangelho, hoje proíbem de fazer uma oração em classe. Uma classe de aula, não pode fazer oração mais. Nós estamos caminhando para esse funil da história, onde Jesus, no sermão profético, alertou que seríamos odiados por causa do seu nome. Não é porque você fez coisa errada, por causa do nome de Jesus. Pelo simples fato de você dizer, eu sou um crente, eu sou um cristão, já está encrencado. Já está encrencado. Jesus é específico. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. O que é injuriar? Falar mal. Falar mal. Falsos sobre a sua vida. E vos perseguirem. Tem perseguição. E mentindo, porque essa é a arma do diabo, a mentira. Disserem todo mal, não algum mal, não um malzinho leve, todo mal contra vós. E Jesus aqui carrega as tintas, quando usa duas palavras, regozijai-vos e exultai, dá pulo de alegria, porque é grande o vosso galardão nos céus. E ele conecta isso com o passado e diz, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Se você está sendo perseguido por causa da sua fé em Jesus, se você está sendo perseguido porque você anda com Jesus e não abre mão de princípios e valores, e as pessoas estão criticando você, perseguindo você, falando mal de você, então comece a ficar muito feliz. E você faz parte de um time glorioso, os profetas de Deus que viveram antes de você. Quero concluir fazendo duas perguntas. A primeira delas, aqui está uma moldura. Uma moldura. A pergunta é, sua foto cabe nessa moldura? Isso é o retrato da sua vida? Segunda pergunta. Você verdadeiramente é uma pessoa feliz dentro do conceito de Jesus? Entenda isso. Jesus quer que você seja feliz. Muito feliz. Abundantemente feliz. Superlativamente feliz. Eternamente feliz. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça.
Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por minha causa. Que sejamos este povo descrito por Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.